vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo de número 7 da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Amém, povo de Deus? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 da palavra de Deus. Amém? Vai dar conta? Pastora Fernanda. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, diz assim o texto: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém, povo de Deus? Feche os vossos olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste instante, ó Deus, para que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um que busca o Senhor nesta quarta-feira da vitória. Que cada vida, ó Deus, seja abençoada, que o Senhor me use, ó Deus, para revelar, para trazer à tona, ó Deus, o caminho, a orientação suficiente para que essa vida seja abençoada hoje. Em nome de Jesus, usa-me, ó Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Diga um amém? Amém. Então podemos sentar em vossos lugares, em nome de Jesus. Estas palavras que nós acabamos de ler aqui agora foram palavras ditas pelo próprio Deus. Amém? Quem acredita que Deus fala, levanta as mãos. Deus fala. E era em um momento de festa. Quem gosta de festa, diga amém. Quem já foi em festa de inauguração? Inaugurando um prédio, uma escola, sei lá, praça. Já foi? Não escutei. Oh, inauguração da cantina, coisa boa, hein? Inauguração da cantina, né? Tem inauguração de restaurantes, né? Inauguração da própria igreja. E aqui era inauguração do templo do Senhor. E sempre que a gente vai à inauguração, a gente vai com qualquer roupa? Não. A gente não vai com qualquer roupa. A gente procura, naquele momento, fazer com que aquele momento seja um momento marcante, um momento exclusivo. Se for tirar foto, gente, opa, deixa eu ajeitar, né? Se for fazer alguma coisa assim, tal, eu tenho que estar inclusive em evidência, hein? Mas só que neste dia, embora havia inauguração, embora havia festa, embora havia grande alvoroço, o que estava em evidência, o que estava em grande evidência era o Senhor nosso Deus. Porque era um templo inaugurado para o Senhor. Era um templo em dedicação inaugurado para que Deus pudesse, através dele, responder orações, responder pedidos e se fazer em comunhão com aqueles que o clamassem. Então, não era um dia para pessoas ficarem em evidência, ou para pessoas de repente, hoje é inauguração, vamos ficar assim tal. Não, era um dia de grande oração, humilhação, busca da presença de Deus. Era dia onde a pessoa ali, ela ia rasgar, eles estavam na verdade, vamos dizer, rasgando seus corações diante do Senhor. Era um templo que estava sendo inaugurado para Deus. Aí surge aquela pergunta: Deus habita em templo construído por
mãos humanas? Não. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. É interessante isso, não é, gente? Preste atenção. Eu costumo dizer, que abrindo um parênteses, que palavra, mensagem, a gente tem até que anotar. Esses dias eu estava conversando com a pastora Fernanda e a gente falando sobre estudo, né, da área da paternidade, e eu acabei vendo, eu estava estudando uma coisa no computador e ela disse assim, está tudo escrito que já tem aqui. O curso, já fez esse curso 7 anos atrás, né? Está aqui o curso, né? Então aquilo que eu estava buscando longe estava bem perto. E eu já fiz a escola de coro. Só que tem coisas que a gente precisa anotar, como a Sara está fazendo ali, ó. Por quê? Porque a gente esquece rápido. A gente só absorve 16%, se eu não estou enganado aqui, daquilo que a gente ouve. É muito pouco. A gente ouve ali, de repente sai daqui e já esquece. Então isso aqui que eu vou falar é muito forte. Se eu fosse vocês, anotassem, porque é uma coisa muito forte. Veja só, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Veja só, tijolo, coisas inanimadas, ele não habita, mas ele tem um compromisso de habitar em você e trazer vida para dentro de você. E quando ali na inauguração do templo, Deus ali fazia aquele grande, os irmãos, né? Salomão, filho de Davi, que era rei, né? Os sacerdotes, as pessoas ali convidadas, era grande emoção, grande espiritualidade. Salomão, ele dobra os joelhos diante do Senhor e pede ali ao Senhor que abençoe o templo. Foi nesse dia, inclusive, que Salomão recebeu sabedoria. Sabedoria que é diferente da inteligência humana. A inteligência humana é terrena, inclusive até pode tender para um lado maligno. Mas a sabedoria de Deus, ela é algo que vem do alto e sempre nos beneficia. Tipo, amém, povo de Deus. Salomão nesse dia recebeu sabedoria de Deus. Mas mais que isso, eles receberam uma palavra que se tornou contemporânea. Fala comigo, contemporânea. O que é contemporâneo? Contemporâneo é de todos os tempos. É algo que foi escrito ontem, mas serve para hoje, serve para amanhã e serve para todos os tempos. A palavra de Deus, ela alcança as nossas vidas. Quando ali eles oraram, buscaram a Deus, porque a vida cristã é assim, ó. A gente ora, a gente clama, a gente fala com Deus, mas tem um momento de Deus falar. Amém? Tem um momento onde Deus precisa falar, e nesse momento eles deixaram exclusivamente um momento para Deus falar. Aí tem Deus, e inicia aqui no versículo 14, no versículo 13, versículo 12 e 13. Mas nós aqui frisamos o versículo 14, onde ele começa com a palavra assim, ó, se. Se é o que, gente? Se não é uma condição, não é uma postura de estar condicionado. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele começa o texto dessa forma, de forma expositiva aqui, dando uma condição, porque depende de nós para sermos ouvidos por Deus. Deus é o mesmo desde a antiguidade, Ele não mudou, nada muda Deus, mas infelizmente nós somos mutáveis. Nós mudamos o nosso comportamento, gente. Nós mudamos, muitas vezes tem aquele comportamento de muita fé, de muita busca, mas depois relaxamos. Tem dia que a gente levanta assim, ó, gente, hoje eu levantei muito cedo e tal, eu vou orar demais. Mas tem dia que você tem o mesmo tempo para orar e não ora. Tem um dia que você está ali naquela sede da palavra, aquela fome de ler a palavra, e você lê quase que a Bíblia inteira em um dia. Mas tem dia que parece que você assim, gente, eu precisava ler, né? Me pediram para ler aqui, gente. E não lê.
Então nós somos sujeitos a mudar, mas só que Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. Mas se nós clamarmos, se está dizendo aqui, se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, Deus tem um povo que chama Ele pelo nome. Deus tem um povo que o clama. Ou seja, o povo que clama a Ele é o povo que tem unicamente Ele como Deus, como Senhor, como aquele que socorre, como aquele que orienta, aquele que fortalece, aquele que dá vida, enfim. O povo de Deus, quando está em perigo ou na necessidade que seja, busca o Senhor. Só que nós devemos perder esta mania de buscar a Deus só quando nós precisamos. Nós devemos perder esta mania: eu estou precisando de Deus, então eu vou buscar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer mais que satisfazer os seus desejos. Ele quer ter uma vida de relacionamento com você. Deus quer que você volte ao jardim. Lembra do jardim? Deus quer que a gente tenha aquele mesmo relacionamento que nós tínhamos com Ele antes da queda, antes do medo entrar, antes da desobediência entrar. Nós precisamos voltar a nos relacionar com Ele com amor, ouvindo Ele, adorando Ele. Não que Deus seja um Deus carente, está correndo das 7 orações, eu vim para ser adorado. Eu disse, não, eu já falei isso aqui, somos nós que precisamos nos relacionar com eles. Os carentes na história somos nós, os necessitados na história somos nós, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos ou buscamos, se encontra nele. Tudo que você precisa, Ele tem para socorrer, para te ajudar, para te fortalecer, enfim. Então você tem que se nominar como povo dele. Eu faço parte do povo de Deus. Como eu vou fazer parte do povo de Deus? É porque Deus, Ele tem um povo exclusivamente dele. O povo exclusivamente dele é aquele povo que não só lembra dele quando está querendo alguma coisa, mas quando também está sentindo alegria, está sentindo paz, ele vem agradecer. Porque é muito fácil pedir, não é verdade? Mas agradecer já é outra coisa. Nós devemos ser gratos a Deus que nos escolheu. Você não está aqui porque de repente alguém convidou você a igreja. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus fez arder no seu coração. Deus colocou o desejo de buscar a Ele em você. Porque ninguém busca a Deus forçado. Ninguém busca a Deus porque está sendo forçado aquilo. Mas primeiro esse desejo é colocado em nossos corações. Só que muitas das vezes a gente luta contra esse desejo. A gente luta contra essa vontade. Hoje não, mas o coração está ardendo. Abrindo um parêntese aqui, indo lá em Emaús, lembra como ardia o coração daqueles 2 discípulos quando Jesus falava? E esse mesmo Jesus, Ele fala até hoje conosco. O nosso coração arde. O nosso coração, a nossa mente arde de desejo por Ele, de satisfação. Portanto, quando ali em Emaús os discípulos estavam separando, Jesus fez que ia para um lado. Os discípulos viraram e disseram assim: fica conosco mais tempo, fica mais conosco, fica, Senhor, já se faz tarde, não vai embora não. Por quê? Eles estavam gostando de ouvir a palavra de Deus, porque ela faz bem, gente. A palavra do Senhor, ela faz bem, mas um bem, não fisicamente, mas para a alma. Por isso, muitas vezes, quando você sente aquele vazio, sente aquela tristeza, sente aquela angústia, e você de repente se confunde com fome, confunde com sede, confunde com várias coisas, mas na verdade é falta da presença de Deus, é falta da presença do Senhor, é saudade do jardim, é saudade de adorar, é saudade de viver com Cristo, porque Ele provoca isso em nós. Por quê? Porque nós temos Espírito que Ele criou. O Espírito que Ele criou, isso é você, nós somos Espírito, alma e corpo, na verdade. Então nós temos algo dele em nós. Por isso que Ele tem um compromisso de habitar em nossas vidas,
Por isso que esse algo dele em nós sempre tem desejo por ele. Eu quero Deus, gente. Eu preciso ouvi-lo. Preciso clamar. Ele faz esse compromisso que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele vem e diz assim no texto: se humilhar, né? A primeira coisa aqui, o primeiro adjetivo, se humilhar e orar. O que é humilhar, gente? Se humilhar é muitas vezes você agir como um masoquista. Um masoquista que é aquele que, eu preciso sofrer, tem razão de eu sofrer, como eu falei esses dias para trás, vitimismo, eu tenho que sofrer para receber alguma coisa, eu tenho que isso é me humilhar. Uma certa vez, em 1995, eu já era vivo, né? Já era nascido de um amém. Eu trabalhava apanhando café. Quem já apanhou café aqui? Só eu acho. Você também mesmo. Você também, Tim? Apanhou café? Nessa época o pastor concluiu, virou lá na igreja assim: gente, quem quer trabalhar aí, 4 meses, ganhar muito dinheiro, só 4 meses, você vai ganhar muito dinheiro. Então fica depois do culto, conversa com o irmão Marinho, que era o homem que tinha, né? Aí nós ficou sabendo na hora: opa, eu quero. E era apanhar café. E eu era um bom apanhador de café. Eu apanhava 2 sacos por dia, 2 arroba, né? 15 quilos, 30 quilos, né? Um arroba é 15 quilos. Eu era bom, hein? Só que não. Então, nesse tempo ali, eu estava vivendo, já estava na igreja, e tinha uma pessoa ali que virou e disse essa frase assim: gente, hoje a minha alma está limpinha, porque eu sofri nesse café. Sol quente, cascavel, eu matei 2. Tem cascavel no meio do café? Que eu não tenho. Tem, né? Cheio de cascavel no meio do café. E de vez em quando você está puxando ali o gás de café, na verdade você está puxando uma cascavel. Eu passei por isso, gente. Você me vê bonitinho assim, cheiroso e tal, né? Mas eu já passei por isso. Amém? Só brincadeira. Mas veja só. A mulher dizendo: hoje eu estou, minha alma está limpinha, porque eu sofri demais. Isso não é verdade, isso é um mito. Nós não precisamos sofrer para que a nossa alma seja limpa. Jesus já sofreu por nós. Jesus já pagou um preço do sofrimento para nós, gente. Ele já sofreu e ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos vida. Por isso, quando a Bíblia fala assim: se o meu povo se humilhar, é quando nós nos achegamos diante dele e diz assim: eu dependo do Senhor. Eu dependo de Deus. Gente, isso aqui é muito sério que eu vou falar. A pessoa, ela pode ser um indigente, ela pode morar ali debaixo da ponte, ela pode morar na rua, ou pode morar nos palácios. Ela depende de Deus. Ela depende do Senhor. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias era rei, né? Por isso que chama rei Ezequias, né? O que é isso? Ele era um homem soberano, mas adoeceu. A quem que ele orou? Ele tinha muito dinheiro para pagar muito remédio, os melhores médicos da época. Ele tinha dinheiro para pagar muita gente que vinha me socorrer, me ajuda aqui e tal, mas ele clamou, foi ao Senhor. Como foi também com o rei Josafá, um outro soberano, um outro rei, que por sua vez se viu também atacado por Senaqueribe, um exército muito grande. Mas o que ele fez? Ele recebeu as cartas de ameaça, ele foi se humilhar diante do Senhor. Ele foi para o templo, ele foi para a casa do Senhor, colocar essas cartas, essas ameaças diante do Senhor. E o homem tinha ouro. Davi também da mesma forma, gente. Muitos soberanos, muitas pessoas que tinham dinheiro, é ouro, mas mesmo assim não impedia eles de se humilharem e de buscarem ao Senhor, dizendo: eu sou dependente de Deus, eu sou dependente do Senhor. Eu me lembro uma certa vez, também na história aqui bem recente, nos anos 90 também, um cantor, Cazuza, não sei se vocês já ouviram falar, Cazuza. Este Cazuza, ele foi um dos primeiros no Brasil
a contrair a AIDS, a doença, AIDS. E ele era um jovem, ele tinha muito dinheiro, né? Muitos shows, estava no auge da fama e tal. E eu me lembro de uma reportagem que passava, que ele estava pagando ouro, em ouro, para os médicos o mantê-lo vivo. Provavelmente os médicos estão vivos com ouro, né? E ele, né? Então, gente, por mais dinheiro, por mais ouro que nós tenhamos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nos tornar, né, melhor dizendo, dependentes dele. Porque o ouro pode salvar a nossa vida aqui na terra, pode ajudar, melhor dizendo, mas o espírito, a alma, é só ele, é só Deus. É só o Senhor que conserva o nosso espírito e a nossa alma, ninguém mais. Amém, povo de Deus? Amém. Então é essa a humilhação que nós fazemos. Independente da posição que nós estejamos na vida, nós precisamos chegar diante dele e dizer: Senhor, eu me humilho diante do Senhor, mas reconhecendo a minha dependência de Ti. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que um, nem com o outro. Existe uma parábola também do publicano, onde o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. E de repente ali, o fariseu, ele começou a bater no peito, e ele falou só verdades. Ele falava verdades. Senhor, obrigado porque eu sou dizimista, e ele era dizimista mesmo. Obrigado porque eu oro todos os dias. Obrigado porque eu faço isso e faço tudo aquilo. O homem batia no peito e falava de si mesmo. Aí chega um publicano ali e chega diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, pecador. Aí então na parábola Jesus pergunta: qual destes desceu no templo justificado, mais justificado? E é claro, o publicano. Por quê? Porque o publicano, ele chega e se humilha: Senhor, eis-me aqui, pecador. Enquanto o fariseu, tudo o que ele falava era verdade, era dizimista, ele orava, ele fazia tudo, mas só que ele estava cheio de justiça própria. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu faço e desfaço, e às vezes faz mesmo, e às vezes a pessoa faz mesmo, só que isso se chama justiça própria. Isso se chama gloriar-se a si mesmo, porque melhor que o outro reconheça você do que você reconhecer você mesmo. O testemunho do outro vale mais do que o seu próprio testemunho. A ação do outro a seu favor vale mais. E ali, o que desceu, né, justificado foi o publicano, porque ele disse: Senhor, eis-me aqui, pecador. Por mais que nós sejamos, como o próprio apóstolo Paulo foi o maior dos apóstolos, que mais escreveu, o que mais teve experiência para com Deus. Mas ele virou assim e disse assim: eu considero o meu conhecimento como esterco. Quem sabe o que é esterco? Acho que todo mundo, né? Vamos entrar em detalhe não, né? Mas o apóstolo Paulo, ele disse isso: considero o meu conhecimento como esterco, para que Deus seja glorificado. Paulo era um fabricante de tendas. Paulo tinha muito conhecimento, muita influência. Por isso que ele foi excluído, foi escolhido por causa da influência que ele tinha de entrar em lugares onde quaisquer pessoa não entrava, somente quem tinha uma determinada influência. Paulo sofreu diversas atrocidades, mas mesmo assim glorificava o nome do Senhor. Então, se humilhar é isso. E orar, a gente não precisa aqui entrar em detalhes, mas orar é dialogar com Deus, é falar com Ele. Porque Ele é um ser que ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpam, tem pés e andam. Ele é um ser. Então nós podemos orar e conversar com Ele, falar com Deus. Isso é oração. Nós precisamos ter essas posições aqui: nos humilhar, orar e buscar a minha face, diz o Senhor. Cadê o texto aqui? Buscar a minha face. Aqui a gente vai lá para o Salmo 27, né? O salmista dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar
habitar na casa do Senhor, contemplando a tua face por todos os dias. Está aí, pastora Fernanda, para nós? Ele diz isso no capítulo 27, no Salmo 27. Salmo não tem capítulo, né? Salmo é um livro só. Mas ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Primeiro ele pede. Tem muita gente pedindo ao Senhor: me dá ouro, me dá vitória, me dá isso, me dá aquilo outro. Ele está pedindo assim: eu quero habitar na tua casa. Amém? É como se alguém aqui da igreja dissesse assim: olha, pastor, paz, tudo bem? Tudo. Vou trazer um colchão para morar aqui. Sou me aceita, me recebe, pastor? É a mesma coisa da pessoa virar e dizer isso. Não precisa trazer um colchão, mas eu te dou a chave para você orar a hora que você quiser. A hora que você disser assim: pastor, eu quero ter um momento com Deus, mas é na igreja. Pode vir. Amém, povo de Deus? Pode vir. Uma coisa eu pedi ao Senhor, olha só, que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Tem outra versão que fala buscar a sua face. Ou está nas entrelinhas, está no contexto, no pós-texto deste salmo. A face do Senhor é buscada. Por que a face, gente? Por que é ensinado aqui no texto aqui? Buscar a face do Senhor. O que é face, gente? Como que a gente reconhece a pessoa? Como que você reconhece, sabe? Pelo seu rosto. Pelo meu rosto e pela minha face. Está vendo, gente? Isso é muito profundo, viu, gente? Viu, igreja? A gente buscar a face do Senhor e reconhecer Ele pela face, pelo rosto. Gente, eu estou arrepiando aqui, gente. Reconhecer a face do Senhor, você reconhecer a voz, a face, o rosto dele a seu favor. Quando você o busca, porque se você não buscar, você não vai encontrar, né? Anseio, olha, você tem desejo. Quando você busca a face do Senhor, você busca reconhecê-lo, então você vai precisar o quê? Estudá-lo. Porque as pessoas também têm dois olhos, duas orelhas, boca, não é verdade? Mas as pessoas têm um detalhe que as diferencia. Mesmo filhos que parecem com os pais, eles têm um detalhe que os diferencia, não é verdade? Então você vai por esses detalhes. Até os gêmeos, por mais parecidos que sejam, eles têm alguns detalhes que os diferenciam. Sabia disso? Então a gente precisa buscar em Deus. Então para isso a face do Senhor precisa ser estudada a sua palavra. Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, é como se você olhasse em um espelho. Amém? A palavra do Senhor, ela tem que ser um espelho para você. Porque no espelho você faz o quê? No espelho você conserta as suas imperfeições. Você escova os seus dentes, para ficar branquinho igual o meu, sim ou não? Escovar, mas não é escova, não. Outro naipe. Você arruma o seu cabelo, você se penteia no espelho, não é verdade? Você se arruma, se conserta. Então a palavra de Deus, ela tem que ser isso também para você. Ela tem que consertar você, ela tem que endireitar você, ela tem que arrumar, ajeitar você para que você esteja bonito. Amém? Não é isso? Você cuida da sua aparência no espelho? Então cuide da sua aparência espiritual na Bíblia. Que ela seja espelho para corrigir as nossas imperfeições. Amém, povo de Deus? Aí então tem que buscar a face dele, se humilhar, orar, buscar a minha face. O outro adjetivo é: e se afastar dos seus maus caminhos. Gente, nós temos a natureza dinâmica. Nós somos maus. No Novo Testamento, Jesus fala que o homem é mau. Certa vez, quando o jovem rico virou para ele: o bom mestre, Jesus virou na hora e disse assim: ninguém é bom, senão Deus. Está até aqui no texto, né? Buscando agora, tirando a hora. A bondade de Deus. A bondade quem tem é Deus. Jesus não quis dizer que ele era mau, mas em todo tempo ele queria glorificar a Deus. Em todo tempo, ele não perdia a oportunidade de dizer: ninguém é bom como Deus. Ninguém é bom como Deus. E Jesus disse que nós somos maus. O ser humano é mau, mas por causa da nossa natureza adâmica.
precisamos nos converter todos os dias, buscar a porção do Senhor, para que nós possamos estar sendo abençoados. A palavra do Senhor ensina para que a gente afaste, a Bíblia fala, afaste-se do mal. Inclusive, até quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, lá nas Bem-aventuranças, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai e ensina, gente, vocês precisam de paternidade. Tem que chamar Deus de Pai. Então a oração é essa, a oração modelo: Pai Nosso que estás nos céus. Porque a gente precisa ter um relacionamento de filhos para com o Pai, essa é paternidade. Do contrário, seremos órfãos. E o espírito de orfandade é terrível. Vem aí as 7 mensagens sobre a paternidade de Deus, muito forte. Então, quando Jesus ensina a orar Pai Nosso que estás nos céus, ele vai dizendo ali, quando ele chega ali, não nos deixes cair em tentação. Mas aí tem aquele velho mas. Temos velho? Aquele mas, que é uma curva da história que se dá. E este mas, ele acaba, preste atenção, depois você estuda isso, para você ter uma certeza. Ele acaba anulando ou invalidando um pouco o que foi dito atrás. Preste atenção, eu vou explicar. O seu patrão vira para você: você é um bom empregado, mas aí o que você pensa? Não é bom não. Ele disse que é bom, mas precisa mudar alguma coisa. Aí quando o texto diz: não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque nós podemos, infelizmente, não porque queiramos, mas muitas das vezes a gente cai em tentação. Nós somos tentados e de repente caímos nessa tentação. Aí quando a Bíblia fala assim: mas livra-nos do mal, é porque quando a gente cai em tentação sem Deus, a gente não levanta. A vergonha, o medo, como aconteceu lá no primeiro pecado, Adão ficou com medo, com vergonha e se escondeu de Deus. Tem muitas pessoas se escondendo de Deus por causa da vergonha, porque caíram em tentação, se esconderam de Deus. Mas quando o texto diz assim: livrai-nos do mal, é porque Jesus ele entra, ou Deus ou o Espírito Santo que seja, entra na história para poder te livrar daquele mal. Uma figura aqui, para que você possa entender, uma ilustração dentro da Bíblia, é o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou ainda que você seja tentado, Deus está com você para poder te livrar. José foi tentado lá no Antigo Testamento, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, então ele sempre nas canelas, ele correu. É isso. Deus nos livra. Deus faz isso conosco. Então, livrar-nos do mal, amém? Mas livrar-nos do mal, a palavra do Senhor diz assim: buscar a minha face e se afastar do mal e dos seus maus caminhos. Então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus. Olha o compromisso de Deus. Gente, Deus, a minha sogra dizia que Deus é uma bênção. Eu achava engraçado ela falar. Deus é uma bênção. Deus é uma bênção. Veja só, ele tem um compromisso de ouvir do alto dos céus. Gente, aqui, atualmente nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, sabia disso? 8 bilhões atualmente, segundo o censo aí. 8 bilhões, imagina Deus ouvir 8 bilhões de pessoas, como que ele faz? Ele é onisciente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo para te livrar, para te socorrer. Basta você clamar, basta você se declarar: eu pertenço ao povo de Deus. E quando nós temos essa certeza que pertencemos ao povo de Deus, nós trazemos a marca dele. Já viu aquele homem que de repente ele tem um gado ali? O que ele faz? Como que ele marca o seu gado? Ferro quente com as letras do nome do dono. É isso mesmo? É isso mesmo. Do nome do dono. Porque se o animal perdeu, deixa eu olhar aqui na orelha, tem uma marquinha aqui, gente. Assim é você. Deus marca você com o sangue de
Deus marca você para não te perder. Aí então, quando você clamar, quando você buscar, a palavra do Senhor fala que Ele ouvirá dos céus. Ah, pastor, mas o Senhor já falou 8 milhões de pessoas, Deus não precisa disso, gente. Lembra que a gente abre um parênteses e vai lá para a mulher do fluxo de sangue? Ela chega e toca em Jesus por trás. Precisou de Jesus parar para atender? Não. Ela simplesmente tocou nele com fé e foi curada. Porque dele saiu o poder. Então é a sua fé que faz com que dele saia poder para te curar, para te abençoar, para te libertar, para te salvar. Depende de você. O poder está disponível. Fala com o seu irmão para o poder de Deus está disponível para você. Aleluia, aleluia. Está disponível para quem crê, para quem busca, para quem se entrega, para quem se humilha sim, para quem ora, para quem busca a face dele sim. Ele ouve dos céus. A palavra do Senhor fala mais que isso, que Ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados porque Ele nos ama. Ele pode perdoar os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas falhas. Em Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sabia disso? Os nossos pecados fazem isso. Mas no Novo Testamento vem a graça, Jesus, que fez um novo e vivo caminho para nós. Porque se Deus olhar para nós, Ele não nos enxerga. Mas quando Ele olha para Jesus, Ele nos enxerga através de Jesus. Através de Jesus Ele nos vê. Porque Jesus é o caminho que nos leva de volta para o Pai. Aí nos levando de volta para o Pai, Ele sara a nossa terra. Sarar a nossa terra, terra tem sinônimo de quê, gente? Qual que é a simbologia de terra na Bíblia, gente? É aquela terra lá fora, lá, gente? Sim ou não, gente? O que é terra, gente? Fique de pé no seu lugar. O que é terra, gente? Igreja? O que é terra? Fala, gente. Coração? Terra é coração.